Começa a partida, eu sou o Carlos Fialho e anuncio, sejam todos muito bem-vindos ao DPF Talks, o podcast do Doentes por Futebol. Este conglomerado da comunicação brasileira que tenta ser humilde, mas a internet não deixa. Nascemos nas redes sociais, onde os fracos não têm vez, para conquistar os corações de vocês. É importante ressaltar que nossas conversas são realizadas de forma livre, descompromissada, mas com profissionalismo e responsabilidade. Respeitamos as pessoas, as diferenças e trabalhamos com informações verdadeiras, baseadas em apuração, pesquisa e checagem. Como deve ser quando se cria conteúdo do jeito certo, na internet ou em qualquer lugar. E hoje, o nosso convidado é muito especial. Sim, eu sei, dizemos isso para todos. O jornalista, colunista, escritor, comentarista esportivo e secador oficial da nação, Chico Sá. Seja muito bem-vindo. Salve, salve, Fialho. Bom estar aqui com vocês. Vamos embora, vamos resgatar um pouco essa ideia do secador, né, cara? Acho que anda um pouco em desuso, tá todo mundo muito a favor e vamos botar uma pilha na contramão aí nessa parada. Eu vou fazer primeiro a pergunta protocolar que eu faço a todos os convidados sempre que eu me lembro, né? Chico, você é um doente por futebol? Cara, sou, me declaro, assino embaixo, eu acho que desde os primeiros anos ali no Cariri, passando por Recife, Rio, São Paulo, agora São Paulo de novo. Eu me declaro um doente de futebol da maneira mais ampla possível, porque eu consigo não ser doente só por um clube, mas por estado por estado eu tenho uma doença, né? Eu sou alecrim no Rio Grande do Norte, eu defendo aquela tese do cara que tem 27 clubes. Eu estou escolhendo a ilha em Fernando de Noronha, porque lá o campeonato não é tão regular assim, mas eu acho muito bom que você torça por... Onde tiver uma pelada, você escolha o lado e vá-se embora. Tá bom. Gente, para quem não conhece o Chico, o que é perfeitamente normal se você tiver estado em coma pelos últimos 30 anos, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação. Você me permite, Chico, que eu lhe apresente? Por favor. É coisa rápida, vai levar o tempo de uma viagem de ônibus do Crato a São Paulo, tá? Seja 3 dias e tanto. Chico Sá é jornalista, nascido no Ceará, de onde trouxe consigo na bagagem o amor pelo Icasa. Já estudante em Recife, passou também a amar o esporte. E como jornalista em São Paulo, adotou o Santos como grande paixão. Entre seus trabalhos, alguns relativos ao futebol, são as constantes participações em mesas redondas de bate-papo, como Redação Sport TV, Linha de Passe e até o Posse de Bola. E várias outras, além de colunas em jornais, como a que se chamava O Secador, na qual torcia descaradamente para que times pequenos derrotassem os favoritos. Chico, eu quero começar falando sobre isso. A vida é injusta, é desigual, o sistema é bruto e vivemos num mundo em que a concentração de riqueza e de poder cada vez mais está nas mãos de poucos. Numa realidade assim, é muito difícil que aqueles que estão em cima percam e, sobretudo, que aqueles que estão embaixo vençam. Em contrapartida, o futebol, com relativa frequência, nos oferece um cenário diferente. É comum que os pequenos surpreendam os grandes. Seria esse um dos segredos para que a gente seja tão doente por futebol? Ele nos oferece uma maneira de nos vingar da vida, uma forma poética de promover a justiça social, simbólica. Fale um pouco da beleza que existe na destruição dos sonhos de grandes equipes por obra de pés proletários do esporte bretão. Pô, Fialé, eu acho que cada vez mais essa é a grande vingança, assim, né? É quase como aquela coisa que o Ferreira Goulart falava da função da arte. Assim, a vida não basta. E a arte, nesse caso, é o time pequeno que vai lá e apronta. A gente tem um campeonato que é o ideal para isso, que é a Copa do Brasil, né? Que é nesse terreno aí onde as coisas têm acontecido. Claro que os estaduais, vez por outra, vem lá o próprio meu Icasa, belisca o Ceará, o Fortaleza, ou vem o time lá do Mossoró e cutuca o América, o ABC, etc.
O Salgueiro tem sido campeão em Pernambuco contra Sport, Náutico e Santa Cruz. Então, eu vejo nisso uma beleza mais atual do que nunca, né? Porque está mais desigual, o jogo é mais desigual. A gente está numa... não chegamos ainda àquele modelo espanhol de ter 2, 3 clubes contra o resto tudo pequeno, porque a gente ainda tem um campeonato brasileiro com 20 times disputando para valer. Você tem até a última rodada, você está disputando quem cai, quem sobe, quem vai para a Sul-Americana. Talvez a gente não chegue no radicalismo do campeonato espanhol, que tem, sei lá, 4 times, vamos lá, em ano bom, porque normalmente você tem 2 clubes. Então, essa concentração só me faz ser cada vez mais um secador. Sabe? De torcer por essas zebras, a velha zebrinha assim, que vem lá naquela quarta-feira à noite chovendo. Essa é a grande vingança, né? Então eu saio. Hoje em dia tem uma coisa genial, né, cara? Você pode... o futebol ele é quase inteiro transmitido ao vivo. Você sai numa quarta-feira à noite, você está vendo o Corinthians na Libertadores, e você vai lá ver o Icasa e Afogados pela Série D, também transmitido pela internet, numa mesma noite. Então eu sou daqueles doentes que eu faço essa jornada, assim, eu saio caçando jogo para secar, né? Então eu saio... normalmente eu não vejo um jogo só. É difícil, a não ser que, sei lá, o Santos esteja na final de campeonato e tal, mas normalmente eu vejo 10 jogos, porque o secador ele precisa fazer esse passeio ali por vários jogos, porque para parar ali onde estiver acontecendo alguma merda, né? Aí você vai lá, chega algum grande, onde o grande estiver perdendo, eu paro, e aí é onde está a graça. A sua coluna na Folha de São Paulo, você falava de, vamos dizer, oportunidades, né, que aconteciam durante aquela semana, né? Quais eram os times pequenos, né? A gente pode fazer uma alusão a esses episódios, né? Como na passagem épica de Davi contra Golias, né? Quais seriam os times pequenos que adoram estragar a festa dos grandes, né? E quais alguns casos históricos que você consegue lembrar? Porque na sua coluna você fazia isso, né? Naquela semana tinha algum time pequeno que ia enfrentar o grande, aí você torcia pelo pequeno. E de cabeça, assim, vamos dizer, nos últimos 10 anos, eu lembro do Asa de Arapiraca, né? Derrotando o Palmeiras. Grandes crônicas que eu escrevi assim, de secador foi o Asa contra o Palmeiras. O Asa é genial para esse papel, porque o Asa tá naquela música do Chico e do Francis Haime. E se o Asa for campeão, ou seja, o Asa foi campeão. Então, o Asa sempre teve muito essa coisa. Mas eu lembro, sei lá, Paulista de Jundiaí ganhando a Copa do Brasil no Rio de Janeiro, no Maracanã. Foi. O Flamengo na Libertadores, que em várias ocasiões ali. O Flamengo teve uma Copa do Brasil também contra o Santo André. Exatamente, o Flamengo contra o Santo André. O Inter no Mundial contra o Barcelona. até hoje, que é meme até hoje. O Corinthians do Tite na Libertadores, que é meme até hoje. Vou lembrar o nome o Tolima, a maldição do Tolima contra o Corinthians do Tite, né? O Corinthians poderosíssimo e tal. Então tem esses... mas o torcedor, a minha coluna, esse papel do secador, demorou o meu leitor entender. Eu lembro que o São Paulo, como o São Paulo estava quando eu comecei a escrever, era um São Paulo muito poderoso, e o torcedor, em muitos momentos, não entendia o secador explicitamente torcendo pela zebra. Que acabava sendo um elogio ao time dele. Quando eu estava torcendo contra o Flamengo, eu estava dizendo, o Flamengo é foda, o Flamengo é poderosíssimo, sabe? Mas era de difícil entendimento no começo da coluna, até entender que eu estava tirando uma onda, e torcendo declaradamente pelo pequeno. Mas no começo eu recebia muita ameaça, era muito pesado o clima.
Virava, em alguns casos, algumas ameaças físicas em bar, sabe? O cara me encontrar e dizer, porra, mas você só pega no pé do São Paulo? Eu digo, claro, o São Paulo é o melhor dessa porra, então eu tô pegando no pé do São Paulo. Se o Palmeiras... agora, o alvo ideal seria o Palmeiras. É verdade. Não mais do São Paulo, entendeu? Era muito da potência futebolística naquele momento, que deveria ser provocada pelo cronista, torcendo por todas as zebras. Era um elogio ao time do cara, na verdade. Né? O Mauro César Pereira fala muito isso, assim, que quando o seu time é odiado, na verdade isso é bom. Porque quando as pessoas odeiam o seu time, é sinal que elas perdem dele, né? Elas têm perdido, ou então elas estão vendo o time ganhar e não têm gostado, né? E eu ensino muito a minha filha, né? A minha filha às vezes chega para mim, eu não vou revelar o meu clube ainda, aqui no Doentes de Futebol. Segura aí. Vou segurar, mas se é que eu tenho um clube, né? Pode ser que eu não torça para ninguém, e aí? Fica interrogação. Mas enfim, a minha filha, eu ensinei a ela que ela às vezes chega para mim, pai, na escola, fulaninho, Beltrano, os coleguinhas dela, odeiam o nosso time. E aí eu explico para ela, filha, quando seus coleguinhas odiarem o seu time, é bom, é sinal que o seu time já ganhou do time deles, e eles têm raiva por isso. Aí ela foi aprendendo, sabe? E vai aprendendo mesmo. E ela... aí eu não posso dar mais detalhes, senão vou entregar meu time. Mas teve uma derrota recente que a minha filha sentiu, cara. Chorou, sabe? E ela agora sente ódio do time que ganhou, do time dela, né? Que é o meu também. E aí, isso é muito didático, porque eu explico para ela, tá vendo, filha? A raiva que você sente desse time é a raiva que os seus colegas sentem do seu. E isso é didático. Mas é linda essa sua preocupação, porque no mundo infantil isso é muito pesado, sabe? É uma grande aula, é uma grande lição sobre a humanidade, mas é muito pesado no começo, para entender isso, né? Desse ódio, dessa coisa, dessa raiva. E você faz um belo papel de pai com essa explicação didática aí, né? Pô, e foi duro, Chico, porque eu estava numa feira de livro em Currais Novos, né? Quando teve o episódio da derrota que ela chorou, e ela ligou para mim chorando, sabe? Eu lá no meio da feira do livro, aí, e sem poder abraçá-la, consolá-la. Enfim, futebol ensina. Foi bonito o aprendizado, né? Perder não foi bonito não, mas enfim. Vamos, próxima pergunta aí. Você é um ferrenho partidário dos oprimidos, Chico. Isso está presente não só nessa ode aos times pequenos, mas na sua intransigente defesa do lugar ao sol para os homens feios, né? Trazendo isso para o futebol, né? Quais seriam os melhores pernas de pau que você já viu jogar? Aquele cara que não era exatamente bom de bola, mas que compensava na vontade, na astúcia, na sorte e conseguia ser decisivo, né? Eu consigo pensar assim, conhecendo a sua história, né, no Durval, por exemplo, né, que seria um desses jogadores, porque ele brilhou, ele lhe fez muito feliz, né, porque ele brilhou pelo Sport e pelo Santos, mas eu não sei, de repente o Durval não se encaixa porque o Durval era bom, né? O Durval faltou jogar no Icasa, no meu Icasa lá em Juazeiro, no resto ele passou. Mas cara, tem muito... você falando aí, eu fui lembrando também de outro que passou... no caso do esporte, do Galo, o Dadá, eu vi o Dadá batendo aquele recorde dos 10 gols numa partida contra o Santo Amaro, na Ilha do Retiro, Sport 14, Santo Amaro 0, que era, não sei mais se é o recorde mundial, mas era, de mais gol numa partida. O Dadá é puro isso, o Fio Maravilha, que eu vi jogar também, era puro isso. O Jacozinho, eu vi o Jacozinho pelo Santa, era repórter de futebol lá em Pernambuco na época, viu o Jacozinho, assim, fazendo milagres, um pouco pelo folclore, um pouco pela garra, pela loucura. Nisso é muito a torcida, né? Se a torcida abraça ali um cara, vira um xodó, vira uma maluquice, e viu o Jacozinho fazendo muito esse tipo de milagre. Então tem esses caras que funcionam em períodos
que combina ali a passionalidade máxima da torcida. E normalmente é quando o time não traz essas belezas todas. Em time muito bom, esse cara nem é recomendável, mas aquele time mais ou menos, aquele time de renegados, o Sport, campeão da Copa do Brasil em 2008, é um time de renegados. Era um time era quase um time inteiro, já que falamos do Durval, do cara ali que rodou pelo interior de São Paulo, rodou pelos times do Nordeste, jogou Série C, jogou todos os estaduais, aí ele vai ali, vai para uma final contra o Corinthians tendo feito 3-1 aqui em São Paulo, e aí vem Carlinhos Bala, quem vai jogar, é Durval quem vai jogar. Tem uma hora que é hora do renegado, é hora desse cara, né? Carlinhos Bala, grande lembrança. Então, o Bala nem se encaixa tanto, que o Bala era um bom jogador. Digo um bom jogador, assim, sabe tocar, sabe tabelar, tem os princípios básicos, os fundamentos básicos, sabe chutar. Então, quando a sua pergunta, eu acho que enquadra-se mais no tipo Fio Maravilha, Dadá, é uma coisa mais... nem o Serginho Chulapa, porque o Serginho Chulapa era, acho que pelo nome e por alguns gols de canela, ele era considerado grosso, mas não é. O Serginho Chulapa era técnico, assim. É tão técnico que o Tele levou ele para a Copa. Então, Tele jamais levaria um jogador que não fosse... que não dominasse todos os fundamentos. Isso para o Tele era coisa religiosa. O cara tem que dominar os fundamentos básicos. Ele não pode ser um adulto já no futebol e não saber dominar uma bola, cabeçar, parar uma bola, matar. Ali os 10 fundamentos básicos para ser jogador de futebol. Então, nesse caso, acho que se encaixa. O maior que eu vi foi o Dadá. Verdade. Ele próprio assume isso, né, com muita propriedade. E dei essa sorte de vê-lo nesses 10 gols. Eu não aguentava mais, o mesmo cara fazendo gol. E o Chico torcedor, né? O que você mais gosta no futebol? Você é apreciador de iguarias servidas em estádio, né? Quais são as diferenças regionais, né, nesse Inter em particular, né? Aqui, enfim, nos estádios, né? Tem estádio que serve grude, né? Tem estádio que é o cachorro-quente, é o pastel e tudo. Mas o que você... Eu vou ampliar a pergunta, na verdade. O que você mais gosta do clima de estádio, né? Cara, não, isso eu já... eu fiz esse passeio gastronômico aí, porque é interessantíssimo, né? Cada região tem a sua história. Eu comecei tinha uma iguaria que era muito forte na Juazeiro, que era a passarinha de boi. Era naquele tempo também de inflação, tempo que está ficando parecido com agora, que a carne era muito cara, e o grande ingrediente do churrasquinho de gato, na época, era a passarinha. A passarinha de boi, que é meio... Acho que é o baço do boi, nem é fígado, nem é rim, é aquela parte mais barata. No Rumeirão, em Juazeiro, era a passarinha de boi, né? Pernambuco já é muito amendoim em todas as suas modalidades. Queijo coalho é muito forte. Caldinho, o mesmo caldinho da praia, ele vai lá para o Arruda, vai para a ilha, vai para tudo. São Paulo, uma coisa que eu gosto muito é o sanduíche de pernil do Pacaembu, do Morumbi, assim, sempre são uma maravilha, assim, é uma grande coisa. Mas já comi o tropeiro lá do Mineirão, já passei por todas já comi tripa assadinha clássico em Caruaru, em jogo do Central, quando eu cobria Central Esporte, Central e Náutico, Central e Santa, do Pedro Vitor lá em Caruaru. Então esse passeio é incrível, cara, da comida. E ainda bem, acho que sem nenhuma nostalgia, eu acho que nisso não dá para nem ser nostálgico, porque eu acho que continua muito forte. A gente não perdeu. Tinha também muito de Pernambuco a rolete de cana, aquele roletinho de cana. Sei. Aquilo é bom. Aquele é a cara dos parques, dos festivais, né, das festas de padroeira que tem no Nordeste, das né? Quermesses, dos parques, isso. Mas essa viagem pelo Brasil inteiro é linda mesmo. Eu vou até sugerir a chefia aqui do Doentes do Futebol essa editoria, né? Fazer uma reportagem sobre o que se come nos estádios. Acho que dá para fazer uma história legal aí
Dá para... Até para dar uma atualizada, né? Porque vai ver, tem um bocado de coisa nova aí chegando e a gente não sabe, mas dá para fazer um puta mapa, assim, do Rio Grande do Sul a Manaus. Ao Nordeste, ao Norte, fazer um puta mapa da comida. Será que a gourmetização chegou aos estádios, Chico Sá? Fica a questão. Tem essas cantinas, as cantinas das arenas tentaram um pouco. Mas eu acho que o que vai vingar é aquela comida lá de fora ainda, sabe? Verdade. Você come ali depois do jogo ou antes do jogo. Essa é a comida da porta do estádio, ela sempre vai ser mais forte do que... A comida de cantina é aquele negócio ali meio para enganar a trouxa, porque também nem dá tempo direito, né? Dependendo do seu time, você fica tão nervoso, você não come porra nenhuma, não. Então, você tem um jogo para assistir. É verdade. Alguns atribuem a você o termo Lampions League, né? Que é como se chama a Copa do Nordeste. Fale do sucesso dessa competição. Ela traz de bom uma visibilidade muito grande, né, para o futebol da região, de uma maneira que os estaduais isolados não conseguiriam, né? Eu não imagino um estadual fora do circuito do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, sendo transmitido para todo o Brasil com tanto interesse como a Copa do Nordeste consegue, né? E em alguns casos até mais, assim, eu acho que não tenho... Estou baseado apenas no meu achismo, né, nas vozes da minha cabeça, mas se fizer uma pesquisa, se o pessoal hoje prefere ver uma final, os dois jogos das finais dos campeonatos da maioria dos estaduais aí, eu acho que vão preferir muito mais ver a final da Copa do Nordeste. Enfim, fale dessa competição. Não, vingou, a Copa do Nordeste vingou sem menor dúvida. Agora, eu tenho dúvida eu vejo atribuído a mim o termo, mas eu tenho dúvida e eu mesmo não consegui matar essa dúvida. Se eu escrevi isso pela primeira vez ou se eu peguei de alguém, sabe, e eu acabei... Eu sei que em crônica, em jornal, numa coisa mais... ou levar para televisão, fui eu, mas eu não juro que eu não saberia mapear se fui eu que falei mesmo, sabe? Pela primeira vez. Não tenho certeza mesmo. Assim, só para... Desculpa lhe interromper, mas só para lhe falar, eu na época acompanhei mais ou menos o surgimento e realmente eu acho que não foi você. Essa foi uma daquelas ideias que surgem no Twitter, alguém tweetou isso. E você pode ter sido o primeiro perfil importante a retweetar e o principal responsável pela popularização do termo. Talvez tenha sido. Essa minha pergunta foi um pouco brincando e tal, porque quem atribuiu isso a você nacionalmente, assim, num programa de televisão, foi o Léo Bertozzi, né? Falou que eu acho que foi o Chico Sá que inventou isso e tudo. O Juca Kfouri sempre fala, assim... eu não saberia, juro que eu não saberia, porque e eu acho que nem de rede social, que eu associo isso assim mentalmente, mas também a memória é fraca, eu acho que eu ouvi isso em Juazeiro, sabe? Em férias, alguma rádio local, não foi nem de rede social, viu? Talvez tenha sido a certeza, o que eu fiz foi popularizar, levar para Sport TV, pro Twitter e mais coisa, para crônica, escrevi uma crônica sobre isso. Na própria crônica eu não falo que fui eu, porque àquela altura eu já não sabia de que eu já tinha ouvido, porque a memória já tinha ido para o espaço, então realmente não sei. Eu sei que é uma Copa Lampions, é uma Copa genial, né, cara? Vingou, eu acho que ressuscitou uma coisa que você tinha da rivalidade estadual, Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. Você pega essa rivalidade regional, ela foi lá para as alturas, coisa que estava meio indo para o buraco. Você pega agora a final de Fortaleza e Sport, resgatou tudo, aquilo que você fazia séculos que você não ouvia na rivalidade dos dois universos.
Valorizado ao ponto o Fortaleza está infinitamente melhor, está na Libertadores, está mais desse jogo com o Sport, do como valorizou o Sport e o futebol do Pernambuco. Poderia ter ganho a final e isso dava uma moral sem fim a essa altura do campeonato, né? Poderia. Então, o Sport estava com o Búfalo, E um outro jogador de meio campo também muito bom. Esses dois caras, eles quase arrastam o título ali. Então, isso eu estou falando só para mostrar como virou uma coisa importante, como é importante ganhar a Copa do Nordeste. Me encanta assim. O Sport fez uma besteira o Sport estava se achando um tempo atrás e tirou o time da Copa do Nordeste, que foi uma mancada sem fim, né? Eu acho que tem que valorizar muito essa Copa e acho que encontrar o modelo. Eu não sou a favor de matar os estaduais. Eu acho que como é que o meu Icasa vai jogar? Vai passar o ano inteiro sem calendário? E o Salgueiro, e o Afogados, sabe? O time de Currais Novos, sabe? E Mossoró vai ficar sem futebol o ano inteiro. Então, eu acho que tem que encontrar outro modelo. O Ceará encontrou esse dos grandes, dos principais das capitais de Ceará e Fortaleza, entrar já na boca final, que é um modelo razoável, aceito por todos. Fortaleza acabou de ser campeão agora, que é o que eu acho um bom modelo, enquanto o Fortaleza já está disputando outras coisas, aguarda mais disputa, respeita a disputa. E achei sensacional que o Fortaleza lotou a torcida do Leão do Pici, lotou o Castelão para ver o estadual contra o Caucaia. Uhum. Então, também essa empáfia do torcedor, que tem hora que chega aquela coisa, estamos disputando a Libertadores, vamos desprezar. Ganha o Cearense, bota lá na tua lista, tem 40 campeonatos cearenses, isso na hora H, isso é muito importante. Sabe? É verdade. Sobre isso dos times pequenos permanecerem ativos, eu vi uma ideia muito interessante e vejo pouca gente falar a respeito dela, que foi do Alex, ex-jogador, né, que hoje treina o Sub-20 do São Paulo. Ele sugeriu uma vez que os estaduais fossem realizados durante todo o ano nas datas FIFA, porque você mantém todo mundo ativo o ano inteiro, inclusive esses times que só jogam 4 meses e tudo, e tem data FIFA todo mês, tem mês que tem 2, né? Sim. Não, mentira, tem mês que tem 2, estou exagerando, mas tem vezes que tem data FIFA 2 meses seguidos e você não desfalcaria, por exemplo, os times de maior investimento durante um Brasileirão ou Libertadores. Essa ideia eu achei boa demais para ser pouco falada, sabe? Porque ela favorece todo mundo. Mas enfim, aí voltando, né? O bom de bate-papo é isso, né? A gente vai entrando em outros assuntos. Futebol, você vai lá para Juazeiro, vai para São Paulo, vai para Tegucigalpa, volta. O que eu gosto da Copa do Nordeste é que ela é um sucesso em todos os sentidos. É estádio lotado, é televisionamento nacional, com boa audiência, atenção nos noticiários. A cota de patrocínio da Copa do Nordeste é disputada pesadamente. Isso. E o Sport hoje, ou qualquer outro time, se ele escolher ficar de fora, ele perde dinheiro. Porque o pernambucano sozinho é deficitário, como todos os estaduais, tirando o paulista, talvez. É isso. O que você tem acompanhado dos seus times, né? O Icasa, o Sport e o Santos, né? Quais as perspectivas de cada um deles para a temporada 2022? Cara, se for estender, eu tenho que falar do meu Alecrim em Natal. Fala só desses 3. Esticar, vai pro o MAC lá em São Luís, o Bode. Cara, tenho visto, o Icasa está Você falou começou Icasa, Sport e Santos. Se você seguiu a rota geográfica. Mas, na verdade, quando eu nasci lá no Caririça, eu não tinha sequer o Icasa. Nasci junto com o Icasa, nasci em 62 e nasci no mesmo ano. Mas o Icasa veio disputar o Cearense nos anos 80.
Então eu era de berço, eu era como esse nordestino do interior que torce pelo time de São Paulo Rio. Então eu fui Santos Futebol Clube porque peguei o Império de Pelé no nascedouro, né? Eu peguei o Santos já campeão do mundo. Tinha muitos tios em São Paulo santistas. Então nesse trânsito, que é um trânsito, pegar o lugar que eu morava para São Paulo é quase uma ponte, quase Natal Parnamirim, assim, era nesse trânsito eu já comecei a torcer pelo Santos. Depois é que veio o Icasa, quando o Icasa começa, quando eu vou morar em Juazeiro, antes eu morava em Santana do Cariri, ou seja, sem time algum, né, nenhuma possibilidade de time, e passa a torcer pelo Icasa quando vou morar em Juazeiro, Icasa aí já no Campeonato Cearense, depois fui morar aí no Recife, e passa louco que eu comecei a torcer pelo Sport, que não é uma época ruim do Sport, que o Santa Cruz batia no Sport quarta-feira, domingo e quarta-feira de novo. E era também essa pegada de torcer por quem apanhava na época. Porque eu cheguei no Recife e enfrentava o Santa Cruz de Fumanchu, Ramon, Joãozinho, Nunes, um pouco depois, então não dava. Mas, indo direto para a sua pergunta, nas perspectivas, o Icasa está na Série D, ganhou a primeira do Globo aí do Potiguar, ganhou lá no Romeirão, no Novo Romeirão, perdeu a segunda com Afogados, em Afogados da Engazeira, mas eu acho que dá para classificar dessa primeira passada aí da Série D, eu acho que tem perspectiva de passar. Cara, o esporte a B é muito difícil, né? O campeonato mais difícil do mundo é a Série B do brasileiro. Uhum. É mais difícil que a A, do que qualquer coisa. É muito equilibrado. É difícil subir, é fácil cair, é uma complicação dos diabos. É o mais imprevisível, né? Não tem mais aquela vaga certa, que você apontaria ali, o Vasco já ganhou, não tem mais essas vagas certas, que nivelou de uma forma maluca. Então, mas eu acho que o Sport deve subir, não tem um super time, mas dá para garantir ali um quarto lugar e subir. O Santos joga o Brasileirão para não cair, mas está na liderança. Eu vou aproveitar essas 2 semanas de líder para tirar foto. Tá bom. Mas pode ganhar. Acho que a Sul-Americana tem chance, né? Ou seja, eu tenho 3 times e não tenho chance de ser campeão esse ano, mas isso pouco importa, sabe? Eu sou doente de futebol ao ponto de não precisar da glória óbvia do título, sabe? Se você é torcedor de futebol, fica dependendo de taça, porra, que torcedor fuleiro é você, cara? Você gosta do jogo, daquela arte, daquela linguagem, você gosta daquele universo ali. Não é obrigatoriamente para ganhar. Óbvio, tem ano que você vai ganhar, mas se a minha condição de torcedor é por vitória, é por não sei o quê, aí eu deixo de torcer, eu vou... abandono o futebol. Então, o mais importante é você ser doente com futebol por qualquer coisa, por qualquer causa, por qualquer pelada, para torcer contra, para zoar o Flamengo e o Palmeiras, são 2 impérios da nação, Real e Barcelona, naquela condição de espanholização. Seriam, infelizmente, sempre tem uma zebra no meio do caminho e tira do ramo, mas o bom do futebol é esse, é você secar ali secar os grandes times, os favoritos, os maiores caixas, sabe? Então, vale em qualquer situação o futebol por isso. E isso é universal, né? Porque essa temporada agora teve o Barcelona perdendo em casa para o Frankfurt, né? Sim. Também acontece em qualquer lugar do mundo, né? Chico, 2 perguntas em uma, né? 2 perguntas em uma para você. E as SAFs e a Liga Brasileira de Futebol? Você que já viu de tudo nessa vida, o que esperar dessas 2 promessas?
Cara, eu sempre sou muito desconfiado, até pelo meu romantismo, dessas soluções, né, mirabolante e tal. Mas eu até já matei um pouco aquela coisa de ser de cara, já ser contra e tal. Pô, tem time grande que está realmente tão lascado de um jeito que vai precisar de uma operação dessa. Acho que isso nada mais é do que o dinheiro do capitalismo chegando no futebol. Já está em todos os lugares, chegaria no futebol. A SAF é a regulamentação, digamos assim, desse dinheiro entrando no futebol, que pelo menos tem uma lei para isso. Eu já acho um puta avanço. Melhor do que o de costume, que é chegar um russo, um estrangeiro que vem só lavar o dinheiro aqui e vai embora. Entendeu? Ou que vai lavar o dinheiro na Inglaterra, ou lavar o dinheiro na França, seja o dinheiro árabe, seja o dinheiro de onde for, mas o dinheiro sujo. Então, é melhor que seja regulamentado. Tá? Não tenho nada contra, tomara que dê certo no Cruzeiro, tomara que dê certo, que salve os grandes times. O perigo, aí, levando em conta o que importa o torcedor, é que esse dono tome simbolicamente o time. Quando o dono começa a impor, tirar da torcida e botar na cota dele, começa a mudar os estatutos, os regulamentos, e começa a mudar do escudo a venda do hambúrguer no estádio. Desde que acho que você não assalte a história do time, a história simbólica, sabe? Que não queira tirar o urubu do Flamengo, que você respeite o repertório simbólico lindo que fez aquela torcida. Eu acho que tudo bem, sem problema nenhum. É regulamentado, a SAF existe no papel, existe por lei, vá lá e faça direito. O que não pode ter é a descaracterização, né? Que como acontece de vez em quando na Europa, que alguma torcida protesta. E a Liga Brasileira de Futebol, você acredita que esses dirigentes tão egoístas que nós temos possam avançar em torno de um bem comum? Assim, sei lá, se de repente botarem muito dinheiro na mesa, eu gosto muito de me iludir com o futebol, sabe, Chico? Assim, Sim. É o terreno para isso, é o terreno das ilusões, é bom. Mas eu acho que é utopia, eu não acredito nisso nem tão cedo, viu? Não boto fé, cara. Não. Nem com dinheiro, nem com dinheiro. Acho que até o dinheiro vai causar mais discórdia ainda, talvez, né? Acho que vai acabar acontecendo, mas não é coisa para agora, viu? Entendi. Infelizmente. Que pena. Queria que fosse 2023 já. Tomara, cara. Tomara. Não, tomara que você esteja certo. Vamos descrença, né? Olhar aqui, né? Apesar de apontar sempre para as divisões emergentes do nosso futebol, onde os fracos não têm vez, você acompanha um pouco de futebol europeu também, né? Que jogadores têm se destacado, que você curte assistir, assim, pô, vai ter jogo do time tal, e naquele time tal joga uma dupla, ou um cara que, pô, eu domingo de manhã vou acordar para ver esses caras, assim. Eu não gosto de quando você, essa coisa de excluir, fica aquele cara que, não vejo Champions League, só vejo não sei o quê. Não, eu vejo tudo. Eu vejo como escuto uma música dos Beatles. O futebol internacional, às vezes, é como uma grande banda para mim. Eu vou ver domingo uma grande banda. Não é excludente, é uma puta arte que eu vou ver. Eu não consigo. E até durante a partida eu escolho um lado ali para torcer e tal. Mas eu torço por jogadores, assim, eu torço muito pelo Rodrigo lá do Real Madrid, por ser do Santos, e pelo Vini Júnior, porque eu amo a história do Vinícius Júnior. Eu amo uma história que eu vi, eu estava no Rio na época, eu me apeguei à história dele. Então eu quero que ele seja o maior do mundo amanhã de manhã. Nisso ainda tem uma pachecada minha, um brasileirismo nesse sentido de torcer pelos jogadores do Brasil fora, mas se tem uma torcida especial é pelo Vinícius Júnior hoje, assim. Que legal. Até pela crítica, que ele recebia críticas, não é técnico, não sabe chutar, não sei o quê.
coisa que ele foi desmentido. Toda rodada que ele desmente um fundamento desse, que dizia que ele não era aplicado, que ele não ia conseguir jogar em comparações malucas que a gente ouviu nesse tempo todo, né, contra ele. Por tudo isso, assim, é uma coisa que eu torço quase de maneira religiosa pelo Vinícius Júnior, nesse sentido. Ah, que legal. Quase como se ele tivesse... ele fosse me fazer agora eu me redimir do Neymar, no certo sentido olha, contra o Vinícius Júnior eu não tenho nada, sabe? Eu queria que a minha trajetória com o Neymar fosse assim, mas com o Neymar eu fui pegando um certo abuso ao longo do tempo, pela marketagem exagerada, pela máscara, etc. E pelo Vinícius Júnior eu quero que nunca isso aconteça. Ele parece ser bem focado, né? Eu li uma reportagem outro dia, não sei se foi no Globoesporte.com, falando bastante de como ele é focado, como a equipe dele trabalha muito no sentido de... É meio que o contrário ao que você falou do Neymar. A equipe dele trabalha muito para que ele permaneça focado no que é importante, né? Que é o trabalho, que é o lance de continuar se alimentando direito, de não perder treino, de melhorar o desempenho, de estar sempre hidratado. É meio que o contrário, né? Não é aquela coisa de ficar o tempo todo fazendo propaganda, participando de festa, indo dar rolê com surfista. É outra coisa. Sim. Porque, às vezes a gente é um pouco injusto também nesse sentido com o Neymar, tem uma certa despeita e tal, mas eu acho que a gente quer que o cara seja um grande ídolo no futebol mesmo, né? Talvez seja uma ingenuidade esse pensamento também. Talvez isso não seja mais possível hoje. Eu gosto dele como jogador. Eu gosto de verdade, eu gosto muito do também, Neymar. Claro. Mas eu acho que a condução de algumas questões e algumas reações que ele tem, ou o pai dele tem, ou o staff dele tem, em certas situações, seja de pressão ou cotidianas mesmo, me fazem ter a mesma reação que você tem, né? Que é pegar um abuso em alguns momentos. Mas eu acho o moleque super... às vezes também, né? O lado humano também, ele é o herói imperfeito, né? Digamos assim. Às vezes também ele demonstra ser um moleque super bem-humorado. A gente tem um depoimento de um cara que trabalha com ele, ou é ex-companheiro dele, que fala, não, é um moleque super de boa, do bem e tal. Quer dizer, toda moeda tem dois lados, né? Então eu dou ao Neymar a posteridade para que ele nos apresente o benefício da dúvida, né? Sim, não, como se ele precisasse também, né, Chico? Quem sou eu para cobrar alguma coisa do Neymar? O cara vai... Não, mas eu discordo de você. Eu acho que eu discordo de quem sou eu, não. Eu acho que é importante para cada um. O futebol é lindo por isso. Exatamente. Você pode dizer, chegar no botequim hoje à tarde, tomando uma cerveja com um amigo e decidir o futuro da humanidade, da Copa, das Champions, etc. Eu acho que a grande lindeza do futebol, inclusive, é a gente dar pitaco mesmo. É verdade. Porque senão não teria essa paixão toda. Eu acho que essa é a corrente. Esse é o doente com o futebol. É a gente dizer... falar do destino da humanidade assim, num podcast, no bar. O futebol nos permite isso. Se isso não fosse verdade, o Doentes do Futebol não teria 3 milhões de seguidores na internet e a nossa audiência agora nesse podcast não estaria explodindo, Chico Sá. Tá vendo? Uma vez, Chico, eu tomando um chopp no Galeto Sats com o Arthur da Pieve e o Marcelo Dunlop, né, lá no Rio de Janeiro. O da Pieve falou que a Champions e a Premier são como a NBA do futebol, né? Que é como se, quando ele assiste um jogo de Champions ou da Premier League, né, o campeonato inglês, é como se ele estivesse assistindo outro esporte, assim, dada aquela intensidade, aquela coisa. Como reduzir essa distância, né? Como a gente competir com esses caras, além dos jogadores da gente que estão lá também brilhando, né? Você acha que esse intercâmbio de técnicos que está rolando agora pode ser um caminho, assim, de repente arejar um pouco, ter umas ideias novas enfim, o que você acha disso? Você vê
Eu creio que sim, eu creio que a gente vai ver isso aqui, não muito breve, mas em poucos anos de novo. Porque o conhecimento gira no mundo inteiro, você troca técnico, vê um cara de fora e aplica aqui, vai um cara daqui também aplica uma história no Brasil que esteja dando certo. Isso que está acontecendo agora, dessa chegada quase em massa de técnicos estrangeiros, vai fazer muito bem. Você já vê umas partidas, você já vê um Flamengo e Palmeiras no nível muito bom. Fluminense e Flamengo, que é o Fla-Flu que a gente viu agora, também não é de se jogar fora. Tem muita coisa, tem muito jogo bom também. A gente ficou muito nojento nesse sentido de achar que é só jogo de lá que é o grande jogo. Concordo inteiramente com essa mesa de bar aí, com a mesa do Napier, você e o do Lamp. Um pouco, quando eu citei, eu falei, você liga a TV para ver Champions como vai ver um show de uma grande banda. É um pouco assim a diferença hoje, sabe? Eu vejo como um grande concerto de rock and roll, que seja um mundo à parte do nosso futebol. Mas eu acho que a gente recupera isso com o tempo, com essa chegada de técnicos estrangeiros, com o próprio técnico brasileiro estudando e dizendo, por que esses caras vão ganhar de nós sempre, sabe? Eu acho que vai ter tempo. A gente está se refazendo ainda do 7-1, a gente está ainda juntando a trouxa de roupa do 7-1. Historicamente, é pouco tempo. A gente passou por muita desgraça no nosso futebol, né? De organização, de tudo, mas você tem esses ensaios que... Você tem o Flamengo de Jesus, acho que aí não ficava devendo e com elenco de menos dinheiro do que os elencos europeus. Mas eu tive muito gosto por ver, mesmo secando em algumas rodadas, o Flamengo do Jorge Jesus devolveu o gosto de ver o Flamengo, que era o gosto que eu tinha dos anos 80. A gente... Uma coisa que você falou aí do 7-1, né? O que me deixou muito chateado, né? Foi que o 7-1 não serviu de alerta para esses caras. Tipo, eles não serviu para sacudir a realidade deles, né? Eu estou falando dos dirigentes, né? Dos tomadores de decisão, assim, porque foi muito chocante. E eles não ficaram chocados, né? Não quiseram mudar nada, né? E aí, agora parece que com essa chegada, com a perda do mercado, né, da reserva de mercado para profissionais brasileiros, é que eles vão finalmente acordar, né? Parece que demorou 8 anos para eles despertarem, né? Eu acho que o Flamengo do Jesus, eu acho que foi quem deu a grande chacoalhada, né? Foi, verdade. Porque aí na esteira dele veio o Abel Ferreira e assim por diante. Aquele Flamengo que bota o Renato Gaúcho para repensar, bota esses caras que tem uma mentalidade do boleirismo que eu conheço mais pelo tempo de reportagem, de estar ali dentro do campo de treino, que eu fiquei muito tempo, e de sair com o jogador depois de mesa redonda. Tem uma mentalidade do boleiro, mentalidade do boleiro, que é também do nosso dirigente, que é muito parecido com a cabeça do Renato Gaúcho, de certa forma, que não, a gente dá um migué, é a malandragem que vale, não sei o quê, na hora H vai prevalecer a malandragem, um drible, uma coisa... e colocando sempre em segundo plano o esquema tático, a organização, a linguagem do jogo. A gente acreditou durante muitos séculos nisso, porque era o que a gente via acontecer. Então, que a gente esquece, nessa hora de pensar assim, a gente esquece que a turma de Zagallo, além de pegar um time bem formado pelo João Saldanha, era muito organizada. Era prancheta para cá, prancheta para lá. Não era... porque era Pelé que era desorganizado. Por ser Pelé, não precisa ser desorganizado. É verdade. A gente esquece as fases que a gente foi muito organizado em campo e aposta muito
Eu falo do Renato Gaúcho, até uma injustiça colocar tudo na cabeça dele, é porque eu acho que ele representa isso. Representa, mas eu entendo. Eu entendo e concordo. Que acha que na hora H vai dar um migué e vai ganhar o jogo, sabe? Exato. Eu entendi perfeitamente o que você disse, entendo e concordo. Inclusive, como você falou aí, o Zagallo foi um técnico de vanguarda no tempo dele. O Luxemburgo foi um grande técnico de vanguarda ali nos anos 90 para o início dos anos 2000 também. O Cláudio Coutinho tinha conceitos novos. A gente teve muita gente inovadora, né? E pode voltar a ter. Porque o que eu vejo acontecer é que às vezes tem uma renovação na idade dos técnicos aqui, mas aí daqui a pouco os caras já estão fazendo igual aos outros, sabe? Naquela coisa de retranca, faz 2-0 e fecha o time, faz 1-0 e recua. Não é assim, né? Não é assim que a gente vê os times que a gente gosta de ver jogarem, né? Não, é muito uma crença. Eu acho que essa coisa porque vicia ali, o cara ganha um jogo dando esse migué, ganha outro, vai encostando, é líder e vai... E normalmente isso acontecia em times que já tinham algum dinheiro em relação aos outros, né, dos times do Rio e de São Paulo, aí botava ali o Renato Gaúcho, o próprio Luxemburgo já numa fase menos vitoriosa, ia dando migué e avançando. E eles ainda conseguiam, ainda eram os melhores dentro de um cenário sem os estrangeiros, era muito mais fácil enganar, né? Então os times vão ganhando. Parece aqueles dias que a gente tá de ressaca, mas tem uma frase boa, aí bota no texto, aí recebe 2 aplausos, aí o resto do texto é ruim pra caralho, mas ninguém nota, sabe? Mas você aplicou ali uma frase boa de abertura na crônica e vai enganando e tal. É exatamente isso. É por aí. Quem teve ressaca sabe como é enganando ali. Dia de ressaca eu nem leio, quanto mais escrever. Claro, é improdutivo, não tem sinapse, não tem nada. Por falar em crônica, a gente está chegando aqui no final da entrevista, então tem uma crônica antiga sua, na qual você fala de tipos de homem, né? E é sempre no final das entrevistas aqui, do bate-papo, eu gosto de pegar alguma coisa da obra do convidado para fazer uma brincadeira associando ao futebol, né? Então vamos falar com deboche e bom humor dessa forma decadente, Chico, que é o homem hétero, e relacioná-lo ao futebol. Vamos embora. Vamos lá. O homem hétero, ele merece toda a ridicularização, será pouca para ele, né? Um dos tipos de homem que você caracteriza na crônica é o homem Santa Efigênia. O que é o homem Santa Efigênia? O macho Santa Efigênia é aquele cara que cheio de parafernália tecnológica, que é a cara dos nossos boleiros mais jovens hoje, né? Você vê os caras chegando no estádio com aqueles fones maiores do que o ônibus, né? Todo aqueles parangolés, hoje em dia cada vez mais, né? No tempo que eu escrevi a crônica, nem tinha esses recursos tecnológicos todos, mas hoje eu acho que a gente vive a fase áurea. Qualquer moleque aí de juvenil, não meteu um gol, já tá com fone maior do que o ônibus, né? Eu tô rindo por 2 motivos, assim, porque primeiro que eu acho que eu tô diante de 3 aqui no estúdio, porque a molecada da técnica aqui dos bastidores. Mas aí tá licenciado. Deve ser bem tecnológica. E segundo, porque eu tô lembrando de boleiros, né? O Neymar gosta de uns gadgets, né? De umas coisas assim. Quem mais, assim? O Ronaldo Fenômeno, que faz até live, tem Twitch, tem não sei o quê, né? Hoje, eu acho que no tempo da crônica era mais estranho. Eu acho que hoje está tão colado na nossa vida essa parafernália toda que é até injusto criticar, né, quem tá nesse mundo. Já fez mais sentido esse rótulo. Quem seria o homem projeto, Chico Sá? Cara, é quase uma homenagem ao nosso grande Vanderlei Luxemburgo, né, de quem falamos agora há pouco. Esse cara que foi aquele técnico, como você falou, puta técnico bom, né, cara? Naquele momento. Depois acho que desatualizou,
Também dá uma preguiça, o cara vai, encosta o burro na sombra e por aí vai. O Homem Projeto, eu me lembro da Crônica, era aquele cara... no caso do Homem Projeto da Crônica, ele era o cara que sentava com você numa mesa de restaurante ou de bar e dizia, eu tenho um projeto. Só que ele nunca tirava do papel, né? Não era isso? O cara que passa a vida inteira... Hoje acontece muito com dirigente, com cartola, né? Que tem um projeto de formar um grande time e o torcedor fica esperando a vida inteira. O Santos, por exemplo, vive desse cara que... esses diretores que prometem, vende jogador, vende um Neymar por ano e sempre está devendo e... Cadê? É verdade, cara. Você está falando do Santos. O Santos sofreu muito, né? Porque vende o Neymar e compra o Damião quase pelo mesmo preço. Nossa, como o Santos sofreu com ingerência de agora vendeu o Rodrigo, é um time que está sempre vendendo grandes jogadores, né? Se pegar desde do Diego e do Robinho, daquele time. Verdade. Bom vendedor. A gente está falando do Diego, Robinho, Neymar, Rodrigo, etc. Mas esses times todos foram vendidos inteiros. Uhum. Verdade. O time do Neymar, ele é quase transposto do goleiro a todo mundo. Verdade. O Danilo, também, a gente esquece que o Danilo era daquela safra, então tem... O cara, no mínimo, ele é reserva na seleção. Cadê o dinheiro? Então o Santos vendeu muito e você não vê, né? Você vê uma reposição milagrosa na base, salvando o time toda hora como um milagre sem fim, mas você não vê organização e montagem de grandes times. Verdade. Você vê até times dando certo de novo, mas por obra do acaso. Obra do raio. Vem um menino e arrasta o time com ele. Verdade. Quem seria o homem de predinho antigo, né? Esse é um tipo que não tem muito no futebol, não tem muito no futebol, não é muito comum, porque o goleiro normalmente ele quer morar no condomínio da moda, né? No condomínio da moda em Ponta Negra, o condomínio... Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca, aqui, lá para Itaquera, o último prédio de luxo, a Pompeia, no caso dos palmeirenses. Mas acho que moraria no prédio antigo, como já moraram o Dr. Sócrates, que eu já vi morando aqui, já peguei ele muito no prédio antigo, talvez o Juninho Pernambucano, mais o Paulo André, que jogou no zagueiro do Corinthians, mais um cara ali mais consciente, mais... Tem um pensamento ilustrado, mais né? O cara que não vai dar muita bola pro carrão e pro condomínio de luxo, né? Sem falar um segundo desse cara que dá bola para ele, porque, o cara... quem foi pobre como eu sabe que às vezes é bom dar uma exibida, então nada contra, não é crítica, falar de um não é elogiar um, não é criticar o outro. Quem seria, Chico, o homem buquê? Aí o futebol tá cheio. O homem buquê é aquele cara que gosta de exibir conhecimento de vinho. O cara que sai ali, antes ele bebia só aquele chopp aguado qualquer e tal, mas de repente ele começou a ganhar dinheiro e começou a gostar de vinho para exibir para a mulher, para a família, para os amigos e tal. Tem muito no futebol hoje do vinho, né? Tem o Profeta, o meu que eu amo, o Hernandes, passou pelo Sport aí por último, que era de São Paulo, um grande profeta. Ele ama vinho, acho que talvez tenha até o seu próprio vinho, acho que ele andou querendo fazer um vinho lá na Itália e tal. É essa turma do vinho no futebol, né? Tem o clube do vinho. O nosso querido Abel é técnico do Flu agora, do Fluminense, é conhecido pela confraria do vinho, então tem muito hoje no futebol. No caso do Abelão, ele conhece mesmo, não é arrotando conhecimento à toa, não. Mas isso vale não só para o futebol, vale para a vida, né? O cara, ele usa o vinho assim para dizer um pouco que mudou de status, que ele cheira aquele buquê, ele cheira a rolha, ele dá aquela balançada na taça, tem toda aquela presepada, né? Então é homenagem a esse povo aí que eu fiz essa pergunta. Vou encerrar com um bem fácil, eu acho que. Vamos ver se você está pensando o mesmo que eu, né? Quem seria o homem ômega 3?
Aí o cara todo saúde, a máquina perfeita de saúde. Cristiano Ronaldo é o representante máximo. Mas quando eu fiz a crônica, era mais pro Beckham. O David Beckham era mais apropriado porque ele foi o primeiro, na verdade, ele foi pioneiro nessa coisa do metrosexualismo, não só no futebol, mas no mundo, né? Do cara que está sempre na moda, que usa a última roupa da moda, o cara que está no desfile, o cara que sai um pouco ali do bafo do vestiário de futebol. Entendi. Pronto, vamos... na condição de comunicador, quais seriam os melhores comentaristas, narradores, atuais ou históricos? Quem você mais gostou de ver ou de ouvir? Cara, já vi tanta gente boa, mas começando lá de Juazeiro, mas hoje está em Fortaleza, tem um comentarista de Fortaleza, o Wilton Bezerra. Foi lá, o Wilton Bezerra está no Sistema Verdes Mares, escreve também no Diário do Nordeste, meu colega lá de crônica. Eu acho um puta comentarista até hoje. Peguei outro gigante em Pernambuco, Barbosa Filho, já morreu. Dos mais modernos, hoje, sei lá, eu para aprender, eu não deixo de passar uma semana sem ver alguma coisa do PVC, quase como uma obrigação de aprendizado, né? O Juca naquela porrada mais o Juca é importantíssimo, não é de hoje, historicamente, essa vigilância à roubalheira, aos desmandos do futebol, talvez seja nosso cara mais importante, né? Na história. O Lélio Carmona, amo até hoje, sabe, não. O Tim Vickery, meu colega lá de redação, nem se fala. Então tem o Trajano. Turma boa. Eu citei apenas os mais velhos para ficar ali em respeito aos cabelos brancos. Pronto, Chico, para encerrar, a última pergunta antes do destaque final. Nós lhe chamamos e você veio. E o Hexa, vem? Cara, eu acho que sim, viu? Eu tô Pacheco. Aproveita que eu tô Pacheco, pelo menos hoje. Eu acho que por razões improváveis, a minha torcida é que venha, que a gente tenha um fim do ano num carnaval sem fim, com final 1-0 pro Brasil, gol de Vinícius Júnior. Esse é o meu sonho. Aí tá certo. Meu sonho anual é esse, ele voltar ao Brasil quase como Pelé em 70. Eu sinto falta dessa imagem de o cara voltar, sabe, com essa moral. Não só o jogador marqueteiro, mas o jogador do título mundial. Isso seria lindo. Eu tô Pacheco também, Chico. Eu tô vendo uma geração jovem, talentosa e crescendo na hora certa, crescendo no ano da Copa, né? Eu tô otimista também, de pelo menos chegar longe, né? E com condições, chegar na final, né? E já que chegou na final, ganha essa porra. Sim. Óbvio que como a gente gosta de futebol, a gente quer que faça uma grande Copa, aquela coisa, né? Mas eu acho que agora a carência é tão grande que não precisa só de uma grande Copa. A gente está precisando de uma foto do Vinícius Júnior como Pelé no México, sabe? Eu quero aquela foto. Chico, eu gostaria de encerrar o nosso papo convidando o amigo internauta que nos acompanha na Rede Mundial de Computadores a seguir o Doentes por Futebol em todas as nossas redes sociais, Twitter, Insta, Face. Também pode virar leitor de nosso site e acompanhar o nosso trabalho no YouTube e no Spotify. Muito obrigado a todos pela participação e pela audiência. E queria agradecer principalmente a você, Chico Sá, e convidá-lo, por favor, a dar o seu destaque final. Obrigado, Fialho, obrigado a todo mundo aí do podcast, do Doentes do Futebol. Cara, meu recado vamos continuar enfermos dessa coisa, desse mundo da bola. E ser doente, para mim,
essa curtição, né? Eu me formei em arquibancada, o máximo que acontecia de treta depois era a gente perder uma caixa de cerveja para o amigo. Então vamos retomar a disputa de apostar em gradados de cerveja e o máximo que aconteça de ruim seja isso, não esse ódio todo, né, que a gente vê vez por outra. Então, meu primeiro recado é esse. O segundo estou saindo agora em maio com um livro, uma ficção boleira, que chama A Falta, que é a história de um goleiro que sai do Brasil muito jovem, está jogando no futebol espanhol. Ele acabou de voltar para o Brasil e está disputando a última das divisões, uma decadência miserável. Então, não vou dar mais detalhes, mas vem aí A Falta. A Falta. A Falta, que é um pouco para se juntar ao drible do Sérgio Rodrigues, a cobrança do Mário Rodrigues aí de Pernambuco, esses livros esses livros raros, porque a gente não trabalha muito em ficção com futebol. Verdade. Então, a Falta, se Deus quiser, vai ocupar um lugarzinho na estante desses livros que se arvoram, se aventuram a juntar ficção e futebol. Você deu uma lembrança muito boa aí, né? Jovens, leiam o Drible, do Sérgio Rodrigues. Esse é a cobrança do Mário Rodrigues, que é um menino de Garanhuns, mas publicado pela Record. Ganhou o prêmio, acho que antes de publicar, ele ganhou o prêmio Sesc de Literatura. Ah, verdade. É genial o livro, cara. É um livraço também. Vou atrás. Eu jogo ele muito junto do Drible, assim, como dois livros recentes, assim, de acerto. Sem falar no Sérgio Santana, de Páginas Sem Glórias e outros. Mas tá com cara e jeito de trilogia involuntária, né? O Drible, a cobrança e a falta. E ali a gente todo junto com o Sérgio Santana em cima. Com o Páginas Sem Glória, que eu acho um livraço, aquela novelinha do Sérgio Santana, sobre o Zé Augusto, aquele craque de subúrbio, que ele botou como personagem. Mas eu amei escrever o livro muito por isso também, sabe? Eu persegui essa ideia de a gente precisa fazer mais ficção com o futebol. O futebol é tão importante, ele não está na nossa literatura como ficção, sabe? É verdade. Ele vira só livro de oportunidade. Tem 1 milhão de livros de Copa do Mundo, sabe? Aqueles milhões de livros e tal. Mas tá na hora da gente botar mais ficção com o futebol junto. Verdade. Você aí em São Paulo não passa frio, Chico Sá, porque está coberto de razão. Então vamos lá. Muito obrigado a todos pela audiência. Eu sou Carlos Fialho e esse é o DPF Talks. Os melhores momentos deste papo estarão na playlist DPF Cortes na nossa página no YouTube. Até mais e a gente se vê no próximo programa.